Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a esse briefing executivo, uma análise urgente, sem rodeios, onde a gente vai destrinchar um documento estratégico absolutamente crítico para o momento que estamos vivendo. O nosso foco hoje é puramente financeiro. Como a estrutura societária e a governança da sua empresa estão impactando diretamente a sua última linha do balanço agora mesmo. Para quem está na cadeira de CEO ou tomando decisões executivas, a relação entre uma governança bem amarrada e a capacidade de preservar margens literalmente nunca foi tão imediata e quantificável. O cenário mudou e mudou de uma forma bem agressiva. Entender essas nuances, que estão documentadas no boletim número 14 sobre o cenário de 2026, é exatamente o que vai traçar a linha divisória entre o lucro e o prejuízo operacional. O cenário tributário de 2026 não espera. Essa é a premissa fundamental que abre a nossa análise. E sabe por que isso é tão vital? Porque o fechamento do mês de abril simplesmente eliminou qualquer sombra de ambiguidade que ainda existisse no mercado. Sabe aquela famosa fase de adaptação ou vamos ver o que acontece? Pois é, ela acabou oficialmente. As consequências práticas de todas as decisões que foram tomadas, ou pior ainda, das decisões que foram empurradas com a barriga, já estão gritando nos balanços e no fluxo de caixa das empresas. Não tem mais espaço para ficar no planejamento teórico. A gente já está vivendo a execução real e dura desse novo ambiente. Entrando na nossa seção 2, o conto das duas margens. Vamos dar uma olhada em como a preparação prévia dita o poder financeiro na prática. Agora, o que é realmente interessante observar aqui é a clara divisão de mercado que se formou nos últimos meses. É como se a gente estivesse operando em duas economias completamente paralelas, sabe? Do lado esquerdo, a gente vê as empresas que estruturaram sua governança a tempo. Elas conseguiram absorver os impactos, mantiveram as margens a salvo, tomaram as decisões lá atrás e entraram no segundo trimestre com total controle do volante. Já do lado direito, o contraste é brutal. São as empresas que decidiram esperar. Elas estão operando no modo puramente reativo, sendo forçadas a revisar contratos com a corda no pescoço, perdendo completamente o poder de barganha com fornecedores, com clientes e acumulando riscos todo santo dia. Resumindo, uma estrutura blindou o caixa, a outra, só por ter esperado, está esmagando ativamente as próprias margens. O que nos leva à seção 3, o aperto. Vamos focar exatamente nas pressões de mercado que estão forçando essa compressão de margens. Então, o grande pulo do gato aqui é entender a mecânica desse aperto financeiro que vem sendo muito impulsionado pela Lei Complementar 224 de 2025. Os dados práticos trazem um efeito cascata inegável. Primeiro, a redução linear de benefícios fiscais já fez a régua descer. As margens se estabilizaram num patamar estruturalmente bem menor. Segundo, se a operação está num setor muito competitivo, repassar esses novos custos para o preço final virou uma missão quase impossível. Terceiro, o famoso regime de lucro presumido, que sempre foi aquele porto seguro de previsibilidade para muita gente, agora está extremamente sensível e instável. Tudo isso deságua num ponto inevitável: uma urgência gigantesca de reorganização societária para conseguir sobreviver a essa nova matemática. O ambiente jurídico não favorece mais empresas desorganizadas. Ele favorece planejamento antecipado e documentação robusta. Essa frase captura de forma brilhante a nova postura do nosso judiciário. O comportamento de tribunais superiores, como o STF e o STJ, consolidou uma mensagem muito clara para o mercado. O rigor técnico agora é absoluto, e a prioridade institucional é fortalecer a arrecadação. Simples assim. Acabou aquele espaço para o jeitinho, para o improviso operacional ou contábil. A modulação de efeitos nessas decisões judiciais está sendo feita com uma precisão cirúrgica, e quem não tem organização prévia está sendo penalizado sem dó. E isso nos empurra direto para a transição do novo sistema tributário, o IBS e a CBS. Abril fechou mostrando uma realidade nua e crua. É o fim das simulações. Muitas operações cometeram o erro colossal de tratar essa fase do calendário de 2026 como se fosse só um test drive que não ia dar em nada. Mas o alerta do nosso material base é fortíssimo aqui, viu? Esses chamados testes já estão se materializando como divergências reais. Aquele risco oculto que foi sendo empurrado para debaixo do tapete vai virar um impacto fiscal no balanço exatamente naquele momento em que o fluxo de caixa menos precisa de surpresas. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática da regularização tributária, especialmente lá com a PGFN. A gente tem dois caminhos escancarados. Quem foi lá e aproveitou a janela de janeiro a abril para regularizar seus passivos, pavimentou um caminho de proteção. O risco de autuação caiu, as decisões foram moduladas e a empresa se blindou contra cobranças surpresas. Agora, do outro lado da moeda, quem deixou para depois acabou triturando a própria capacidade de negociação. O atraso gerou uma lupa muito mais severa em cima da capacidade de pagamento da empresa, a flexibilidade despencou,
principalmente para quem é devedor recorrente, e a operação ficou totalmente exposta a uma enxurrada de execuções fiscais e cobranças agressivas. Seção 4. A correção estrutural. Vamos entender por que uma holding passou a ser a linha de base para a sobrevivência do negócio. Quando a gente olha para as empresas que navegaram por toda essa turbulência recente sentindo o menor impacto possível, não importa o tamanho ou o setor, um fator em comum grita aos olhos. A estrutura de holding, pensando em 2026, perdeu completamente aquele rótulo de planejamento tributário super avançado ou coisa de empresa bilionária. Ela foi reclassificada no mercado. Hoje, ter uma holding é o feijão com arroz. É a base estrutural obrigatória de qualquer gestão. É o alicerce mínimo que uma operação precisa ter para garantir que as margens não derretam e para não perder o controle do próprio negócio diante de tanta complexidade fiscal. E para deixar isso bem tangível, aqui está o checklist de sobrevivência. Os 5 passos que estão definindo quem se mantém de pé hoje. 1. Você precisa ter uma estrutura societária 100% formalizada. 2. Uma separação patrimonial que seja clara como água entre a pessoa física e a jurídica. 3. O estabelecimento de uma governança mínima, mas que seja muito bem documentada. 4. Um modelo onde as decisões são antecipadas, fugindo daquele ciclo vicioso de só apagar incêndios. E 5. O controle financeiro tem que andar de mãos dadas, milimetricamente alinhado com o controle fiscal. É exatamente essa engrenagem que garante estabilidade hoje. O que nos traz ao grande insight dessa nossa análise? Quem não estrutura paga mais caro. O cenário não mudou, ele só ficou mais visível. Essa é a grande verdade nua e crua de tudo que a gente avaliou até aqui. Ficar paralisado ou hesitar diante dessa nova regra do jogo tem um preço altíssimo e direto no caixa. O custo da desorganização deixou de ser uma ameaça futura ou um problema teórico. Ele já é um boleto caro, que está sendo cobrado mensalmente na linha de custos de qualquer operação que ainda não se estruturou. Então, para estancar essa sangria de margens, o movimento exige uma intervenção técnica imediata. Como o responsável técnico citado na nossa fonte original, o Rony Azevedo sempre destaca, a abordagem precisa ser cirúrgica. As áreas de foco para um diagnóstico que realmente funcionem são incisivas: proteção patrimonial de verdade, reorganizar a sociedade buscando máxima eficiência, uma revisão tributária profunda já olhando para a janela 2026-2027, adequação impecável à Lei Complementar 224, preparação milimétrica para a chegada do IBS e CBS e, claro, a redução pragmática de riscos fiscais e sucessórios. Fazer isso não é luxo, é literalmente blindar o seu fluxo de caixa. Para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo a questão mais importante e talvez a mais indigesta, que precisa ecoar nas mesas de diretoria a partir de agora. A estrutura societária que a sua empresa tem rodando hoje, ela está protegendo o caixa? Ou está ativamente devorando as margens da sua operação neste exato momento de 2026? Olhar para essa realidade com base nesses dados não é só um exercício de boas práticas. É o que vai definir quem continua no jogo com força total no ano que vem. Fica aí a reflexão vital para quem precisa reavaliar urgente o quão blindado seu próprio negócio realmente está. Até a próxima